Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismat Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre a força de Coriolis. O que é essa força? A força de Coriolis é uma força de inércia. Ela surge de referencial não inercial, quer dizer, referencial acelerado. Exemplo, nós mesmos aqui na superfície da Terra. Nós estamos em rotação em relação ao eixo da Terra. A Terra roda do oeste para o leste, porque o Sol nasce no leste e morre no oeste. Significa que a Terra está rodando de oeste para leste. Então existe rotação da Terra. Vamos a alguns dados da Terra. A rotação é 7,292 vezes 10 a menos 5 radiano por segundo. E é constante. O raio da Terra, 6,35 vezes 10 a 6 metros. 6.350 quilômetros. É o raio da Terra. Qual é a velocidade de um ponto localizado numa latitude norte ou sul na superfície da Terra? A velocidade é isso aí, ó, 459 cosseno de lambda metro por segundo. Lambda é latitude norte ou sul. Por exemplo, a cidade de São Paulo é latitude sul, 23 graus, mais ou menos. E longitude oeste, em relação a Greenwich, mais ou menos 46 graus. Então você localiza qualquer ponto na superfície da Terra usando latitude norte ou sul e longitude oeste ou leste, ok? Então a velocidade máxima é no Equador, ó, 1.652 km por hora. E é zero no polo norte, no eixo do polo norte, ou zero no eixo do polo sul. Então, como nós estamos em rotação em relação ao eixo da Terra, surgem forças devido a esse referencial nosso, não inercial. Para você ter ideia, eu aqui, qualquer corpo, qualquer pessoa aqui numa posição está sujeito a uma aceleração normal. A aceleração normal da mecânica sabemos que é V ao quadrado sobre R. Ela é de apenas, onde no Equador, 3,34 vezes 10 a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer, ela é pequena lá no Equador, onde a velocidade é máxima, né? Varia em função da latitude, né? A gente viu aqui. São Paulo você coloca cosseno aí de 23, né? 23 graus, aí você acha a velocidade é quem está em São Paulo. No Equador a velocidade máxima vai caindo até chegar a zero no polo. Então, essa aceleração normal que todo mundo é submetido na superfície da Terra, ela é desprezível, comparado com a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, referenciais fixos na Terra. Chamamos de móvel, letra M. Qualquer referencial na superfície da Terra chamamos de móvel. E qualquer referencial no eixo da Terra chamamos de fixo, representando para a letra F e letra M. Aqui está o exemplo do planeta Terra, um ponto qualquer aqui. Se eu jogo um objeto com a velocidade Vm para cá, o eixo da Terra enxerga ele com a velocidade Vf. E a velocidade vetorial é Vm mais Vf. A velocidade em relação à superfície da Terra mais a velocidade em relação ao eixo de rotação. Então é uma soma vetorial. Essa é a velocidade real. Aqui está a velocidade ômega da Terra, regra da mão direita, né? Ômega para cima. Esse ângulo é alfa e esse ângulo aqui é latitude, que pode ser norte ou sul, né? Latitude 0 aqui, latitude 0 no Equador e latitude 90 lá no polo, que é um ângulo, cosseno do ângulo. Conceito bom de mecânica para lembrar, ó. Isso aqui é importante. Um corpo com velocidade angular ômega aqui, ó, um corpo de massa m girando aqui, tem o raio R, tem o vetor posição R minúsculo, aqui você tem o ângulo alfa, a velocidade aqui é ômega vetor, esse ômega vetor, R posição, regra da mão direita, que dá aqui, ó, esse é o vetor, ômega vetor R, R posição.
Em módulo é ômega R seno alfa, desse alfa aqui, que é ômega R. Então a famosa fórmula, né, da mecânica de um corpo em rotação com velocidade angular constante, V igual a ômega R. Então, só não confundir o vetor posição com o vetor raio. E é definido como ômega vetor posição. Está aqui, pelo desenho. Importante isso aí. Pegando aquela velocidade em relação à superfície da Terra, em relação ao eixo da Terra, e fazendo a derivada, olha lá, pela segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração, dB dt, massa vezes a derivada de Vm mais Vf sobre dt, quer dizer, a velocidade do móvel em relação à superfície da Terra, mais a velocidade do móvel em relação ao eixo da Terra. Resolvendo essas derivadas, né, regra do produto, ó, vai dar um ômega R aqui, ó. Aí você coloca aqui, ó, vai chegar nessa equação, expressão aqui. A aceleração em relação ao eixo da Terra é a aceleração tangencial mais 2 ômega vetor V, a velocidade do móvel em relação à superfície da Terra, mais ômega vetor R. Esse termo aqui é a aceleração de Coriolis. Esse aqui é a aceleração normal, ômega ao quadrado R, em módulo, né? Essa aqui é a aceleração tangencial. Então é assim, ó, a aceleração centrípeta, que é chamada aceleração normal. Tá vendo? A aceleração normal, aquela que ela dirige ao centro do corpo em rotação, chama aceleração centrípeta. A centrífuga é que ela é contrária à centrípeta, né? Se você pega um balde cheio d'água com uma corda e se você girar muito rápido, a força que faz a água na superfície do balde não cair é a força centrífuga. E a força que provoca o movimento circular é a força centrípeta. Então é chamada de aceleração normal, que é V ao quadrado sobre R, da mecânica. Ômega ao quadrado R, que dá V ao quadrado sobre R, que é a aceleração normal. Então a força normal é a massa vezes a aceleração. M ômega, vetor ômega, ômega. M ômega ao quadrado R, R1. Essa é a força normal. A força centrífuga, como ela é uma força inercial, que surge de referencial não inercial, que nós somos aqui na superfície da Terra, é aquele tem um sinal menos aqui. É o oposto da aceleração normal, né? M ômega ao quadrado R, V ao quadrado sobre R, menos aqui. Agora a aceleração especial, essa aqui, ó, 2 ômega vetor Vm. Vm é a velocidade do corpo em relação à superfície da Terra. Eu jogo um corpo e tem uma velocidade Vm em relação a mim. A minha aceleração de Coriolis é 0 porque eu estou parado. Se eu lanço um corpo com velocidade Vm, aí tem a aceleração de Coriolis. Se estiver em repouso em relação à superfície, é 0. Então essa velocidade é em relação à superfície da Terra, que chama aceleração de Coriolis, né? Em homenagem ao francês que descobriu isso aí, eu fiz o francês. A força de Coriolis é menos 2 ômega ômega vetor Vm. Ômega, a aceleração angular da Terra, é muito pequeno. Muito pequeno, você viu? 10 a menos 5 radiano por segundo, 2, então, conclusão, essa força é muito pequena. Como a velocidade angular da Terra é muito pequena, os efeitos notados só em grandes movimentos de massas ou mísseis balísticos ou em grandes alturas. Por exemplo, se o efeito Coriolis mais a força centrífuga, um corpo que cai de uma altura bem alta, pega uma massa de 100 kg de chumbo, uma forma esférica, para que os efeitos de resistência do ar sejam desprezíveis. 100 kg de chumbo, você joga a mais de 1 km de altura. Vai dar um pequeno desvio, provocado pela força de Coriolis e pela força centrífuga. Desprezando a resistência do ar, né, é desviado no sudeste e no hemisfério norte. Quer dizer, se você for lá em Washington, nos Estados Unidos, derrubar a massa de chumbo, né, massa esférica de chumbo de 100 kg, a mais de 1 km de altura, ela vai cair e vai desviar do eixo de rotação, do eixo radial, que é o centro de gravidade da Terra, é onde aponta a força da gravidade.
vai desviar para onde? É desviado para o sudeste, um pouquinho para o sudeste. Então você olha assim, em vez de cair bem no sentido do eixo de centro de gravidade, é desviado para o sudeste. No hemisfério sul, aqui em São Paulo, se você for jogar essa esfera de chumbo de 100 quilos, a mais de 1 quilômetro de altura, né? Porque os efeitos são pequenos, tem que ser uma altura grande. Aí vai ser desviado para o nordeste. Oposto, né? Hemisfério norte e hemisfério sul. Porque é 2 ômega vetor VM, né? Então, produto vetorial. O ômega lá no hemisfério norte é um sentido. O ômega para nós a gente vê com outro sentido. Agora, corpo que movimenta no plano, né? A gente viu assim, um corpo em queda livre, né? Mas é um corpo que movimenta no plano. No plano, grandes massas, por exemplo, lá no hemisfério norte, é desviado para a esquerda. Então um corpo que, tipo uma grande massa de ar, um rio caudaloso, ele tem uma força de Coriolis que desvia ele para a esquerda, lá no hemisfério norte. No hemisfério sul, desvia para a direita. Talvez você vê que o Amazonas, a tendência é desviar para a direita. E os rios lá dos Estados Unidos para a esquerda. Grandes rios caudalosos. Força de Coriolis influi. E pouco, mas influi. Aqui nós vemos uma grande massa de ar sujeita à força de Coriolis. Provoca uma rotação lá no hemisfério norte, é sentido anti-horário. Tá vendo? Um corpo que desloca de oeste para leste, ele é desviado para a direita, então roda no sentido anti-horário. Oeste para leste no hemisfério sul é desviado para a esquerda, sentido horário. Conclusão, os furacões lá no hemisfério norte, mas é raro no hemisfério sul, lá no hemisfério norte é muito comum. Dá sempre comum furacões lá na costa oeste dos Estados Unidos, é comum. Aqui, ó, sentido anti-horário. Por que é anti-horário? Efeito da força de Coriolis. Ela é pequena para o nosso dia a dia, nosso mundo dia a dia, mas para grandes massas, né, grande quantidade de ar, né, movimento, ela já deu um efeito razoável, faz com que gira no sentido anti-horário. Conclusão, a força de Coriolis ela surge do referencial não inercial, né? Nós aqui na superfície da Terra estamos em rotação e são forças pequenas, mas não interferem em fenômenos pequenos, no nosso dia a dia. O movimento num trem, o movimento num carro, o movimento das pessoas, praticamente é zero. Zero é desprezível, né? Não é zero. Mas se um corpo míssil balístico, corpo lançado de um avião muito alto, aí os efeitos já começam a ser notados, tá bom? Essa aí é a força de Coriolis, misteriosa, mas ela está aí. Ela surge do referencial não inercial, que está na superfície da Terra, onde nós estamos, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal. Abraço, até mais!